Olá a todas as famílias do Projeto Família Saudável. Eu sou a professora Gilmara e estou aqui hoje para convidar vocês para assistir a nossa aula sobre o escritor Machado de Assis e o teatro. Machado de Assis talvez tenha sido o maior escritor de romances e contos da literatura brasileira. Machado também escreveu peças de teatro ao longo de toda a sua vida. Ainda muito jovem, Machado de Assis começa a escrever críticas teatrais para a revista O Espelho, no Rio de Janeiro. E é para falar sobre isso que a nossa convidada Cristiane Garcia está aqui hoje. Vamos conhecer essa história? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiane Garcia Teixeira, sou historiadora, doutoranda no curso de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje, a pedido da minha querida amiga Gilmara Campos, vim conversar com vocês sobre Machado de Assis e o teatro. Durante o mestrado eu investiguei uma revista cujo título foi O Espelho, revista de literatura, modas, indústria e artes, que circulou no Rio de Janeiro entre os anos de 1859 e 1860, totalizando 19 números, e que tinha no seu quadro de colaboradores, mais que isso, entre seus redatores-chefes, alguém que nós lemos muito hoje, que nós ainda buscamos conhecer bastante, mas que não era tão conhecido na época, porque era um menino de 20 anos de idade que estava se lançando na carreira literária e na carreira artística, que é Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis escreveu poesias, escreveu críticas teatrais, crônicas, uma biografia sobre Pedro II, e ele ocupou um lugar de destaque nessa revista. Seus textos ocuparam com frequência a primeira página, o primeiro artigo, que era um lugar de honra, né, nos impressos, e também ocuparam uma quantidade de páginas que não era comum aos outros colaboradores. Bom, os textos de Machado de Assis escrevia para cada edição cerca de 2 a 3 textos. E muitas vezes, né, os textos dele ocupavam quase 5 páginas, o que era quase a metade da revista, que tinha 12 páginas. Bom, ele escreveu críticas teatrais, ideias sobre o teatro. Machado de Assis levava o teatro muito a sério. Ele criticava as pessoas que acreditavam que o teatro era um passatempo. Criticava também a falta de incentivo do governo ao teatro, porque para ele o teatro era um instrumento de progresso, era um instrumento de educação pública, de civilização. Nas críticas teatrais, ele falava sobre as peças de teatros que ele assistia. Então, ele estudava essas peças, ele falava desde a entonação da voz do artista, falava sobre figurino, falava sobre os objetos e o cenário. Ele fazia críticas, dizia que alguns autores não estavam à altura das personagens. Ele fazia uma crítica às peças teatrais que não eram enraizadas no realismo, que não tinham essa ideia de representar as mazelas, os problemas sociais que determinada sociedade, né, a sociedade brasileira do século XIX estava passando, né, o que eles estavam passando. Então ele fazia bastante crítica ao teatro que seguia ainda uma linha do romantismo, e para ele fazia sentido o teatro mais naturalizado, mais realista, né, do realismo. E é isso, Machado de Assis acreditava piamente no teatro, era um instrumento de educação pública para ele, e ele acreditava que o teatro deveria ser democratizado. Ele deveria chegar tanto nos salões do rico quanto no tugúrio do pobre, né? Ou seja,
o teatro deveria ser um exemplo de democratização, que estava ali tanto para os ricos quanto para os pobres. É isso, gente. Muito obrigada, um beijo e até mais. Machado de Assis, escritor negro, de valor inestimável para a literatura brasileira, continuou escrevendo críticas teatrais ao longo de sua vida. Suas críticas nos permitem compreender sua análise cuidadosa e elucidativa sobre o envolvimento do autor com o teatro de seu tempo.